Então, gente, vamos dar prosseguimento aqui nos comandos, vamos ver outros comandos. Deixa eu só encontrar aqui onde a gente parou. Aqui, se então. O comando se então, ele funciona mais ou menos daquela forma que a gente já viu lá das estruturas condicionais lá do fluxograma, né, do diagrama de blocos. Funciona mais ou menos da mesma forma. Como que a gente representa ele em Portugal? Temos aqui a declaração da seção início. E aqui temos o comando se. Dentro a gente tem uma condição, né? Que é aquela mesma questão. Se a condição for satisfeita, ele vai pegar um caminho. Se não for, vai pegar outro. Temos o então, que faz parte do comando. Aqui dentro a gente vai inserir o bloco de programação, que vai executar se a condição for satisfeita. E aqui tem o fim-se, que quando a condição é satisfeita, vai entrar e executar o bloco e vir aqui para o fim encerrar o comando. Quando ela não é satisfeita, aí ele já vem direto aqui para o fim em si e não vai executar os comandos que está aqui dentro. Diferentemente do se, então, se não. A forma de raciocinar para a gente entender como funciona é a mesma. A gente tem a declaração do início aqui, o comando se, a condição, então, o bloco de programação que vai executar caso essa condição seja satisfeita, e temos a presença do se não, que é a diferença entre esses dois. Esse não tem o se não. Aqui acabou, ele já encerra aqui e vai dar continuidade aos demais códigos que estão aqui embaixo. Agora esse aqui não. Se a condição for satisfeita, executa o bloco de programação que está aqui dentro. Se ela não for, ela vai lá para o se não. Em vez de sair e dar continuidade, ela vem para o se não e executa o bloco de programação que está aqui dentro do se não. Terminou de executar esse bloco, aí ela sai. E se a condição for satisfeita e executar esse bloco de programação, ele não vem para o se não. Aí ele já vem direto para o fim si e encerra e dá continuidade aos códigos que estão aqui embaixo. Nesse caso aqui, vamos analisar aqui esse exemplo. Se 8 é menor que 5, então a gente sabe que 8 é maior que 5. Então, essa condição ela não foi satisfeita para entrar aqui dentro desse bloco de programação. Então, ele já vai vir direto para cá e executar esse bloco aqui. Ó. Escreva 8 é maior que 5, ou seja, vai aparecer na tela do usuário, 8 é maior que 5. Agora, vamos imaginar que aqui vamos trocar, em vez de ser 8 menor que 5, a gente coloca 5 menor que 8. É verdadeiro, porque o 5 é menor que 8. Então, ele vai entrar aqui nesse bloco e executar esse código aqui. Terminou de executar o código que está aqui dentro, ele não vem para o se não, ele já vem direto para o fim-se e encerra o comando. Comando escolha. Esse comando aqui, ele é muito fácil a gente conseguir assimilar com um exemplo do mundo real. Quando você liga lá na operadora telefônica do seu celular, geralmente tem um sisteminha que fala para inserir crédito, digite 1. Para consultar créditos promocionais, digite 2. Ou seja, tem um sisteminha que te dá algumas opções, você escolhe e aperta a opção. A forma de raciocinar é a mesma do escolha aqui. Nós temos opções que a gente dá algumas opções para o usuário, ele escolhe a opção, essa opção é salva numa variável, e a gente declara aqui o comando escolha. Logo à frente a gente insere qual variável que vai armazenar a opção que o usuário escolheu. E depois a gente vai colocando os casos. Então vamos começar desde aqui do início. Temos aqui a declaração da seção var, que é onde a gente vai declarar as variáveis. Eu declarei uma variável chamada animal underline opicão. É uma variável do tipo inteiro, ela vai receber um número inteiro. Aí aqui eu coloquei um escreva e coloquei a sentença. Escolha um para cachorro
2 para cobra ou 3 para pássaro. Coloquei o comando leia e dentro do parênteses eu coloquei a variável que vai receber a informação que o usuário digitar, que é animal ou picão, que eu declarei aqui em cima. Coloquei o comando escolha e inseri a variável que está a opção que o usuário escolheu. Aí aqui embaixo eu coloco os casos. Aí eu coloco caso 1, escreva. E a informação que vai aparecer. Caso 2, escreva. Lembrando que aqui dentro eu posso colocar qualquer comando. Posso colocar um bloco de uma linha igual está aqui. Eu posso colocar um bloco de programação também. Tá? Pode ser executado várias coisas aqui dentro, não só uma linha de comando. Nesse exemplo tem uma linha só, mas pode ser executado várias linhas de comando. Aí tem o caso 1, caso 2, caso 3. Então, vamos imaginar que aqui, nesse momento, o usuário vai digitar, vai aparecer lá na tela. Escolha 1 para cachorro, 2 para cobra, 3 para pássaro. Aí o usuário digita 2. Aí daqui já vai vir para cá e vai executar o que está aqui dentro. Não vai executar esse aqui e não vai executar esse aqui. Já vai executar o 2. Terminou de executar todo o bloco de programação que está aqui dentro do caso 2, ele vai vir por fim e vai encerrar o comando. Se o usuário digitar aqui 1, ele vai executar esse bloco e vai vir por fim escolha e vai encerrar o comando. Comando para faça. Esse comando aqui, a gente vai relembrar aquele exemplo da apostila lá da primeira aula, que explica aquele laço de repetição, quando a gente sabe quantas vezes que o laço tem que repetir. A gente vai relembrar o exemplo do ovo, quando a gente quebra o ovo na receita de bolo. Lá no exemplo, eram exatamente 3 ovos. Então, eu sabia que aquela ação de quebrar o ovo, colocar a gema e a clara do ovo no recipiente, ela tinha que ser executada 3 vezes, porque eram 3 ovos. Eu sabia a quantidade exata de vezes que o laço tinha que rodar. É esse mesmo caso aqui do para-faça. Nesse exemplo aqui, o laço vai rodar de 0 a 8, 8 vezes. Ele vai rodar 0 vezes, aí conta como uma depois. Aí roda de novo, 2. Roda de novo, 3, até dar 8. Quando ele der 8, aí a condição vai ter sido satisfeita, aí ele vem por fim para e encerra o comando. Já o comando enquanto faça, é aquele que ele vai ser executado enquanto a condição é satisfeita. A partir do momento que a condição não é satisfeita mais, ele para de rodar o laço, para de executar aqueles blocos de programação que está lá dentro do laço. Então, nesse caso aqui, foi declarada a variável i, ela é do tipo inteiro. Nesse momento aqui, é atribuído o valor 10 para a variável i. Esse símbolo aqui é o símbolo de atribuição. Então, a variável i vai receber o valor 10. É declarado o comando enquanto e foi colocado uma condição aqui dentro. Né? Uma condição. I é menor que 20, faça. Então, se for verdadeira a condição, ele vai ficar executando aqui enquanto ela for verdadeira, esse código que está aqui dentro. Nesse exemplo aqui, se o i iniciou com o valor 10, então ele já vai entrar aqui dentro do bloco que está dentro do enquanto, porque 10 é menor que 20. E aqui a gente tem a presença da variável contadora. É uma variável muito importante nos laços de repetição. Se a gente não inserir a variável contadora, o laço vai ser executado de forma infinita. Ele vai sempre rodando, rodando, rodando. Por quê? Porque não tem nenhuma variável tendo um valor incrementado para chegar a um ponto que não satisfaça mais essa condição. Então, ele sempre vai ficar rodando. Agora, o comando repita até é muito semelhante ao comando enquanto faça. Os dois são laços de repetição e os dois são muito semelhantes. A diferença é que a condição ela vai vir aqui no final. Aqui no enquanto faça, a condição ela é dada aqui em cima. Se a condição for verdadeira, entra dentro do laço. Se não for, ele já vem aqui para o fim e sai do
ele nem sai do laço, ele já vem aqui para o fim e nem entra dentro do laço. Já esse repita até, como a condição é no final, ele entra ao menos uma vez aqui dentro do laço. Então, nesse caso aqui, foi declarada a variável i do tipo inteiro. Nesse momento, é atribuído o valor 1 à variável i. E aqui é declarado o comando repita. Aí, repita. Embaixo eu coloco o bloco de programação, vai ficar dentro do repita. E aqui eu tenho a presença da variável contadora também. Aí, i recebe i mais 1. Se o i aqui em cima é 1, então vai ser 1 mais 1, 2. Aí aqui faz a verificação, se a condição vai ser ou não satisfeita. Até i é menor que 10. Aqui, nessa parte aqui, a gente viu que o i é 2. Então, 2 é menor que 10? Verdadeiro. Então, ele volta aqui e repete o laço tudo de novo. Aí vai fazer esse procedimento até a condição ser falsa. Ou seja, mesmo que aqui a condição seja falsa logo no início, na primeira iteração, vai executar esse código ao menos uma vez. Então, essa é a diferença do enquanto faça, que aqui, se a condição for falsa, ele não vai entrar dentro do laço nenhuma vez. E aqui não, ele vai entrar ao menos uma vez dentro do laço. Então é isso, gente. Essa é a aula 2. Espero que vocês peguem a apostila, leiam, façam os exercícios, compreendam o conteúdo. E mais uma vez eu refiro, se tiver alguma dúvida, qualquer ponderação que vocês quiserem fazer, entra lá no fórum da aula e insere a dúvida de vocês, ou a observação, ou a crítica, que eu estou à disposição para ler e responder todo mundo, tá bom? Até mais!